As recomendações dietéticas direcionadas a pessoas com problemas renais diferem muito daquelas direcionadas a pessoas sem nenhum problema renal. São difíceis de entender, complexas e muitas vezes a evidência que as apoia não é muito alta. Existe, portanto, pouco consenso sobre o que um paciente ou uma pessoa com problemas renais deve comer. Hoje vamos ver o que você deve e o que não deve comer se tiver problemas renais. Vamos a isso. Em primeiro lugar, deve-se dizer que as recomendações que serão dadas neste vídeo são direcionadas àquelas pessoas com uma função renal um pouco deteriorada, ou seja, com uma taxa de filtração glomerular menor que 60, o que equivaleria a um estágio 3A ou superior. Isso é assim porque pessoas com uma função renal que não atinge esse nível de deterioração não teriam por que modificar seu comportamento alimentar. Em relação à população em geral, as recomendações para eles seriam as mesmas de dieta saudável que para a população sem patologia. Portanto, tudo o que dissermos será direcionado para filtrados glomerulares menores de 60 ml por minuto. E o que é isso? Do filtrado glomerular? Bem, é um índice que nós médicos usamos para saber o quanto seu rim está funcionando. Filtrados mais altos significam que seu rim está funcionando melhor, está funcionando mais, e filtrados mais baixos significam que seu rim já está funcionando pouco. Antes de mais nada, a dieta é importante para o funcionamento do rim? A dieta é importante para ter um melhor ou pior prognóstico na minha doença renal. Ainda há muitos céticos de que o que fazemos com a nossa dieta possa ter uma repercussão direta ou indireta em nossa doença. Portanto, é muito importante enfatizar que o que comemos ou não comemos tem um impacto, neste caso, muito direto no curso da doença renal. Por exemplo, um alto consumo de bebidas açucaradas, um alto consumo de carnes processadas e de produtos ultraprocessados. Estão relacionados em muitos estudos com um pior prognóstico renal, com maior probabilidade de progressão da doença renal e maior velocidade de progressão da doença renal, e um menor tempo até que se estabeleça uma terapia de substituição renal, ou seja, diálise ou transplante renal. Portanto, o que comemos realmente tem um impacto em quão bem vamos estar. Quanto tempo seus rins vão durar e quanto tempo vai passar antes que tenham que suprir a função dos seus rins. Partindo disso, vamos começar falando sobre macronutrientes e micronutrientes na dieta de um paciente renal. Começamos com os macronutrientes. O tema mais controverso dentro da dieta renal é a proteína. Devemos ou não devemos restringir a proteína? Pois bem, até hoje não há um consenso claro sobre o que é melhor para pacientes com doença renal. Parece que há um benefício modesto, um pequeno benefício, em restringir levemente 0,2, 0,3 gramas por quilograma ideal de peso por dia a ingestão proteica. Embora haja estudos que dizem que sim, outros que dizem que não, outros que dizem que restringir as proteínas aumenta a mortalidade, alguns que dizem que sim, que tem um benefício. Portanto, não está nada claro. Também não está claro se a restrição de proteína nessa quantidade beneficia o paciente pela restrição proteica em si, ou porque, ao restringir a proteína, também estão sendo restringidos níveis elevados de fósforo, níveis elevados de sal, que geralmente estão em produtos proteicos que as pessoas costumam consumir em grande quantidade, como carnes processadas. A carne processada, por exemplo, tem muito fósforo, tem muito sal e também tem proteína. Portanto, quando você está comendo carne processada, você não está apenas comendo proteína, você também está consumindo muito fósforo, muito sal. Que sabemos que são elementos que pioram o prognóstico da função renal. Portanto, não sabemos se restringir a proteína funciona por causa da proteína ou por causa de outras coisas que os alimentos ricos em proteínas contêm. Então, neste ponto, é senso comum, se restringir a proteína tivesse um efeito incrível sobre a função renal, não haveria mais dúvida. Não haveria nenhum debate e seria recomendado a todos. Mas até hoje, parece que o efeito de restringir a proteína em pacientes renais é muito modesto e, além disso, pode acarretar outros problemas. Outra série de problemas a nível metabólico, a nível de aumento de sarcopenia e a nível de capacidade funcional.
Portanto, cautela com a restrição proteica intensa se você tem uma função renal deteriorada. Claro, as fontes de proteína que você deve consumir são proteínas de alto valor biológico, carne, peixe e ovos. E você precisa minimizar o consumo de proteína proveniente de alimentos ultraprocessados e embutidos, principalmente de embutidos de má qualidade, devido ao seu alto teor de fósforo e sal. Em relação a carboidratos e gorduras, a verdade é que não há um consenso sobre o que é melhor. Como vocês veem, tudo é muito difuso, todas as recomendações são muito ambíguas e ninguém concorda. A melhor coisa que você pode fazer em relação aos carboidratos e gorduras é aumentar o consumo de pufas de ácidos graxos poliinsaturados, diminuir, é claro, o consumo de gorduras trans ao mínimo. Evitar carboidratos refinados, processados, evitar açúcares adicionados. Que o consumo de carboidratos venha fundamentalmente de frutas, verduras e grãos 100% integrais e que o consumo de gordura venha de comida real, tão simples quanto isso. Evitando os processados, evitando os ultraprocessados, estamos evitando uma grande quantidade de alimentos que prejudicam a função do rim a longo prazo. E sim, há um elemento muito importante a ser considerado se você tem problemas renais, e essas são as calorias. Existem dois polos opostos: o paciente renal, que normalmente também é diabético, e está acima do peso. Nesse caso, é muito importante o retorno ao peso ideal. Por quê? Porque a obesidade, o excesso de peso, o excesso de adiposidade, é um fator de progressão de primeira ordem que piora a função renal. Se você está acima do peso e perder peso, seu rim vai agradecer enormemente e você vai melhorar do rim. Uma barbaridade. O outro polo seria a pessoa mais velha, com um monte de patologias, com um monte de medicação e que tende a ter um peso mais baixo, que tem dificuldade em ingerir calorias suficientes e que está em alto risco de sarcopenia, ou seja, de baixa massa muscular e baixa capacidade funcional. Ainda mais quando estamos restringindo a proteína da dieta. Portanto, se esse for o caso, é muito importante que você consuma as calorias necessárias, que geralmente giram em torno de 30 a 35 quilocalorias diárias por quilo de peso. Caso contrário, você entrará em um balanço nitrogenado negativo, ou seja, perderá músculo progressivamente. Tudo isso piorará a sua situação. Você terá mais risco de hospitalizações, terá mais risco de morte por qualquer causa e terá mais risco de piorar. Em geral, o tema da sarcopenia é muito importante em pacientes renais. Por quê? A doença renal per se é um fator que favorece o catabolismo muscular. Por um monte de mudanças hormonais, moleculares, mecânicas, metabólicas, a nível de comorbidades, a nível imunológico. Uma série de fatores que criam um microambiente que favorece a proteólise, o catabolismo e dificulta em grande medida o anabolismo muscular. Portanto, se você tem uma função renal deteriorada, também tem mais risco de perder massa muscular. Principalmente se você está ingerindo poucas calorias e pouca proteína, ou seja, se você ingere pouca proteína por recomendação do seu médico. Porque você decidiu restringir a quantidade de proteína que consome, você tem que ingerir uma quantidade adequada de calorias, senão seu balanço de nitrogênio provavelmente será negativo e você perderá músculo. O músculo é vida, o músculo é um tesouro que você precisa preservar, aconteça o que acontecer, e perder músculo significa um maior risco de as coisas darem errado. Isso precisa ficar muito claro para você. Continuamos com os micronutrientes, enfatizando o consumo de sal. Sabemos que consumos muito elevados, acima de 10 gramas por dia, e consumos muito baixos, acima de aproximadamente 2 a 3 gramas por dia, estão relacionados a um pior prognóstico. Consumos muito baixos e muito altos estão relacionados a maiores eventos cardiovasculares, maior risco de infarto, acidente vascular cerebral ou eventos cardiovasculares a nível de arteriopatia periférica. Portanto, nem consumos elevados nem consumos tão baixos. Sabe qual é o alimento que mais fornece sal aos espanhóis? Pois é o pão. E além do pão, produtos ultraprocessados de supermercado. Esses são os alimentos que mais fornecem sal aos espanhóis. Portanto, se quiserem diminuir o consumo de sal, diminuam o consumo de pão e o consumo de ultraprocessados.
Não é o sal que você adiciona ao cozido, é o sal que você consome sem perceber. Acontece o mesmo com o açúcar. Não é o açúcar que você adiciona ao café, é o açúcar que você consome sem perceber. Em uma tonelada de produtos que você acredita serem saudáveis, que você acredita serem benéficos para a saúde, porque eles colocam no rótulo baixo em sal ou baixo em gordura, e não são, na verdade, são produtos não saudáveis. Portanto, leia o rótulo. Se tiver mais de 5 ingredientes, não é comida e evite produtos ultraprocessados. Direi uma vez e direi 500 vezes. O consumo de potássio não é algo que devemos nos preocupar excessivamente, apenas se estiver alto ou se você tiver uma função renal muito deteriorada. Falo de filtrados menores de 30. Você deve restringi-lo no caso de que precise restringi-lo, pois deverá consumir em torno de 2.000 a 4.000 mg por dia. Existem tabelas, listas de alimentos ricos em potássio, que são os que você deveria evitar se esse for o seu caso. Além disso, algo que você pode fazer e que está ao alcance de todos é deixar os vegetais de molho. Deixe os vegetais de molho por várias horas, para que o potássio fique na água e você possa consumir os alimentos com um conteúdo de potássio reduzido. Algo muito importante é o fósforo. O fósforo é algo a ser considerado e é algo que você deve ter muito em mente. O conteúdo de fósforo na dieta está diretamente relacionado a um pior prognóstico renal, a mais eventos cardiovasculares. Portanto, você deve restringi-lo. E o que nos fornece fósforo na dieta? Onde está o fósforo? Principalmente em embutidos de má qualidade, que você deve diminuir ao máximo. E, claro, em bebidas carbonatadas, refrigerantes. Certo, portanto, fósforo importante, lembramos. Quanto ao cálcio, não há um consenso claro, mas parece que restringir o conteúdo de cálcio da dieta para menos de 1.500 mg pode ter algum benefício. Também é importante manter seus níveis de vitamina D em uma faixa adequada, ou seja, mais de 30. Não queremos que eles estejam excessivamente altos, mas níveis baixos de vitamina D também estão relacionados a piores condições para o rim. E por último, as recomendações sobre o consumo de fibra não diferem em relação à da população em geral. Mas é curioso que o consumo de fibra é mais benéfico para pacientes renais, para pacientes com problemas renais, do que para a população em geral. Portanto, tente incluir fibras provenientes de vegetais e frutas na sua dieta. Dito isso, rapazes, lembro que uma má dieta baseada em produtos ultraprocessados, uma dieta ocidental rica em carnes processadas, produtos processados, açúcares adicionados, carboidratos refinados, está relacionado ao aumento da proteinúria, que é um fator de progressão da doença renal. Usamos o aumento da pressão arterial para avaliar a saúde dos rins. Maior risco de que a vida do seu rim acabe mais cedo do que tarde. Maior risco de que tenham que te dialisar ou que tenham que transplantar o teu rim e maior risco de que o teu nefrologista se zangue contigo. Portanto, prestamos muita atenção à dieta, é muito importante se você tem problemas renais. Espero que tudo tenha ficado mais ou menos claro, é algo complicado, não há muito consenso, mas espero ter ajudado na medida do possível. Sem mais, isso é tudo no vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.